A gente começa com a questão 139. Ela diz o seguinte: os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. A pergunta: quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? E lembrando que essa é a questão 139 do caderno azul. Professor, qual que é a resposta aí? Vamos ver. Bom, uma questão envolvendo interpretação de gráfico, né? Então, esse é o gráfico da velocidade em função do tempo. Você tem o carro percorrendo uma certa velocidade, aumenta a velocidade, diminui. Isso tudo por causa desse trânsito que a gente encontra em algumas cidades. E a pergunta é quanto tempo esse veículo permaneceu parado? Bom, para ter permanecido parado, a velocidade tem que ser igual a zero. E a gente encontra a velocidade igual a zero nesse intervalo aqui de 6 a 8 minutos. Portanto, durante 2 minutos, esse veículo permaneceu parado. Uma questão que não envolvia conta, era questão de conhecimento de gráfico, interpretação de gráfico na realidade. O aluno, então, o que foi exigido dele nessa questão? Ele precisava bater o olho e analisar o visual, o gráfico mesmo. Interpretar os dados que o gráfico fornecia. Então era a velocidade em função do tempo e perceber que a pergunta era quanto tempo ele ficou parado. O veículo ficou parado se a velocidade é igual a zero e perceber então que a velocidade vai ser zero no intervalo de 6 a 8 minutos, portanto durante 2 minutos. Então a resposta seria letra C, 2, né? 2 minutos. Isso. A gente vai agora para uma... Essa questão, professor, antes da gente ir para a próxima, você avalia como uma questão fácil, médio, difícil? Uma questão fácil, uma questão que exigia só interpretação de gráfico, não exigia conta, também não exigia nenhum conhecimento mais elaborado de matemática, que é dado no ensino médio. Então vamos para a próxima questão. Enquanto o professor prepara o quadro, eu vou ler. Agora a gente vai para a questão 149. Vamos ler a questão. A figura ilustra uma partida de campo minado, o jogo presente em praticamente todo o computador pessoal. 4 quadrados em um tabuleiro 16 por 16 foram abertos e os números em suas faces indicam quantos dos seus 8 vizinhos contêm minas a serem evitadas. O número 40 no canto inferior direito é o número total de minas no tabuleiro, cujas posições foram escolhidas ao acaso de forma uniforme antes de se abrir qualquer quadrado. Aí a pergunta era o seguinte: em sua próxima jogada, o jogador deve escolher dentre os quadrados marcados com as letras P, Q, R, S e T, um para abrir, sendo que deve escolher aquele com a menor probabilidade de conter uma mina. O jogador deverá abrir o quadrado marcado com a letra... Aí tem as opções abaixo. Bom, é uma questão envolvendo probabilidade que todo ano aparece no vestibular do Enem, a cobrança em análise combinatória e probabilidade, mas é uma questão que também não exigia nenhum cálculo, era só questão de perceber que o quadrado com... Vamos ver na tela novamente para o professor acompanhar também, a gente está aqui com uma cópia da prova, só para a gente ver ali o que era a figura. Olha lá então, professor. Se por acaso você notar no ponto P, no quadradinho indicado pela letra P, existem, segundo a informação do exercício, 2 minas que poderiam explodir em volta desse número 2. No quadradinho Q de queijo, uma mina, depois no quadrado S são 4, ao redor desse 4 são 4 minas, e no quadrado T seriam 3 minas em volta desses 3. Sobre o quadrado R a gente não tem nenhuma informação, então a menor probabilidade que seria para abrir e conter uma mina seria, pelo que está exposto aí, o quadrado Q de queijo. Portanto, a alternativa seria a alternativa B de bola para essa questão. Agora, como você falou, né, professor, não tinha que fazer nenhuma conta, nenhum cálculo, era, na verdade, avaliar esse tabuleiro aí, né? Pode ter gente que se confundiu e, por exemplo, selecionou a letra correspondente a R porque não aparece nenhum número aí pode ter tido uma pegadinha? É bem possível, porque no R a gente não tem nenhuma informação.
Então existe a possibilidade de até não ter nenhuma mina nesse quadradinho indicado pela letra R, mas a gente não pode afirmar, não pode garantir. Em matemática a gente garante que a menor probabilidade seria o quê de queijo, porque a gente já tem conhecimento de quantas minas teriam em volta desse número 1. E quanto ao quadrado indicado pela letra R, a gente não tem nenhuma informação, então a gente não pode afirmar nada. Essa questão, nível fácil, médio ou difícil? Uma outra questão de nível fácil, acho que só a interpretação de novo de todo esse enunciado, tá? Alguns enunciados que exigiam um pouco de leitura, interpretação do que estava sendo pedido. Para quem nunca viu um jogo desses, era tentar entender como é que funciona isso através do enunciado atento de todas as informações. Bom, então já podemos ir para a próxima questão. Agora é a questão 168 do caderno azul, né? O enunciado dizia o seguinte: a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. A pergunta era a seguinte: qual a medida da altura H em metro indicada na figura 2? Essa daí, professor, já está pronto. Vamos lá, então. O que o aluno tinha que fazer para chegar à resposta desta questão? Bom, agora, nesse tipo de questão, exige um pouco de conhecimento matemático. É lembrar que se essa abóbola é indicado por uma parábola, a gente tem que conhecer uma função que define uma parábola, uma função do segundo grau. Então, por exemplo, f de x igual a x² mais bx mais c, como muitos já estão acostumados, mas existe uma outra maneira que talvez facilite bastante nesse exercício. É imaginar um sistema de eixos ortogonais, por exemplo, esses dois aqui da lousa, e imaginar então como essa distância aqui seria 5 metros, o mais 5 e o menos 5, as raízes dessa função do segundo grau. E a gente consegue, então, para essa função, escrever essa função na forma fatorada como sendo a vezes x menos uma das raízes, x menos a outra raiz. Como uma das raízes vale 5 e a outra menos 5, ficaria x, que multiplica x menos uma das raízes, x menos 5, multiplicado por x menos 5, que daria x mais 5. Fazendo essa distributiva, você tem que o f de x, essa função toda, pode ser representada por a vezes x ao quadrado menos 25, para quem quiser a soma vezes a diferença entre quadrados. Então, essa função é fornecida por esse gráfico que aparece na sua apostila. Além disso, é perceber que o examinador forneceu um outro ponto aqui. Se por acaso você tiver a uma distância de 4 metros do centro, da origem que a gente adotou, essa ordenada aqui corresponde a 3 metros de altura. Portanto, se o x for igual a 4, o y acaba dando 3. Então, a gente vai passar a ter f de x igual a vezes, no lugar do x, 4. 4 ao quadrado, 16, menos 25. O resultado dessa conta te fornece o valor dessa função para abscissa 4, que seria igual a 3. A gente conclui então daqui que o A acaba dando 3 dividido por menos 9, menos 1/3. Era razoável porque é uma função do segundo grau em que a concavidade da parábola é voltada para baixo. A pergunta do examinador é quanto vale toda essa altura, essa ordenada do ponto mais alto dessa abóbada da catedral, e fazendo a substituição então, já que o f de x é igual a o A, que vale menos 1/3, multiplicado por x ao quadrado menos 25, para obter o valor máximo desse tal de h, que aparece aqui, exatamente aqui a abscissa vale 0, né? Então, se por acaso no lugar do x você tiver o 0, o f de 0 vai te fornecer menos 1/3 vezes menos 25, mais 25 sobre 3, que seria exatamente o tal do h. Isso, se eu não me engano, corresponde à alternativa... Letra D de dado. D de dado, então, para essa questão. Essa já exige um pouco mais de trabalho braçal, um pouco mais de conhecimento de matemática, não é só interpretação de gráfico ou só interpretação de texto, tem que fazer algumas contas a mais e existem algumas outras questões desse nível
durante a prova toda. Essa seria fácil, média ou difícil? Uma questão média também, Média. não é tão fácil não. Mas também não difícil. Não é impossível. O aluno bem preparado, eu acho que conseguiu fazer com uma certa facilidade até. Qual?